15.000 gravações fonográficas para criar o Instituto Cravo Albim. Nenhum membro da banda é fixo. Aliás, que banda, né? Se a gente for acreditar na brincadeira, Gorillaz nem existe. É uma ideia, ou para usar uma daquelas palavras fáceis que não significa muita coisa, um conceito. Porque hoje em dia o que a gente percebe muito claramente é que o jovem não lê. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Um grande evento multimídia. Luz, som e composições teatrais inauguram um novíssimo Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. Com muitas Terezas, aquelas cordas que os presos fazem para fugir usando cobertores e lençóis, o artista plástico Tunga inaugura este novo Centro Cultural Banco do Brasil com a seguinte ideia: fazer o público sair, respirar, se ver livre das imagens repetitivas e sem nenhum significado que ele consome todos os dias. Os cartões postais dos grandes centros urbanos enchem os olhos de um mundo cada vez mais turístico. No lugar comum, nos ícones das paisagens saturadas, o homem contemporâneo tenta fazer uma outra arqueologia, busca novos significados. Nas áreas privilegiadas, os grandes conjuntos arquitetônicos convivem com as ideias universais de patrimônio, restauração e revitalização. Num país com uma política de cultura incipiente, onde muito mais da metade da população não tem acesso a teatro, cinema, nem a música de concerto, o Centro Cultural Banco do Brasil é hoje um projeto vitorioso. O mais velho deles é o Carioca, que já tem 11 anos de portas abertas para artes plásticas, teatro, espetáculos de qualidade. O de Brasília perde agora o posto de caçula para esse CCBB de São Paulo. O espaço financeiro agora dá lugar à arte, mas a contribuição não é apenas cultural. O prédio tombado pelo patrimônio histórico está sendo restaurado. Uma recuperação da memória arquitetônica, mas também da cidadania. É que essa obra está integrada ao programa de revitalização do centro de São Paulo. O evento Metro, ele é um guarda-chuva para abrigar uma questão que é a questão do impacto da metrópole sobre o indivíduo. Ou seja, as pessoas que existem, o ser metropolitano dentro da cidade, de alguma forma têm uma percepção e, consequentemente, uma expressão diferente dos outros brasileiros. E até, de alguma forma, muito mais em diálogo com seres que vivem em outras metrópoles pelo mundo do que com o próprio país. Ou seja, é um diálogo diferente, você cria uma nova geografia por conta disso. E então o que a gente faz é olhar para todas as formas de arte e ver como essa coisa de alguma forma se integrou. E a gente então vai buscar nas artes plásticas, na música, no teatro, nas intervenções públicas pela cidade, no ciclo de palestras, no cinema e vídeo, num documentário que está sendo produzido e tudo mais, uma espécie de pesquisa sobre essa sensibilidade metropolitana, de alguma forma. E o centro conta até com uma obra inédita do Tunga, né? Ele fez exclusivamente para ser exposta aqui. Ele criou uma obra que vai ocupar, todo esse prédio, quer dizer, que é uma única obra composta de várias partes, que de alguma forma se dialogam e revelam, na realidade, um estado de tensão que existe dentro da cidade, né? Vai fazer uma espécie de resgate aqui dentro. E é uma obra que começa como uma performance e culmina numa instalação que ocupa o prédio durante 2 meses. E o que significa ter um Tunga aqui? Acho que já é uma afirmação do tipo de visão que esse espaço está buscando, ou seja, que tipo de diálogo, que tipo de forma. Acho que o Tunga é um símbolo, dentro da arte brasileira e ele está aí então para apontar uma direção. Quer dizer, a gente já gera uma ruptura de percepção daquilo que seria, não é um espaço, quer dizer, de alguma forma convencional, um espaço que está se inventando. A situação na arte contemporânea ficou tal que hoje você encontra arte até nos museus, você encontra arte até nos centros culturais.
O que acontece no Brasil e que me interessa é que, e sobretudo nesse lugar, em São Paulo, onde vai ser a exposição, falam de revitalização. É só você sair na rua e você ver que isso já está vivo, está muito mais vivo do que se imagina. É importante a relação da arte contemporânea com essa vida que está na rua aqui, com esses camelôs que são fruto de uma economia paralela que existe no Brasil e que tem a urgência da poesia. A poesia para eles é urgente. É necessária, tão necessária quanto ganhar o pão, improvisar e criar aqueles sistemas para poder vender a sua mercadoria, poder oferecer. E o canto dessa venda é um canto da ordem da poesia. Esse canto, essa poética, interessa aos artistas brasileiros e faz a riqueza dos artistas brasileiros. Eu acho que nessa restauração, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente vai ver um pouco aspectos diversos da minha obra, compondo uma peça só, onde parte delas vão ser feitas por pessoas que estão na rua, outra parte por um certo tunga que está elucubrando coisas mais complexas. Eu acho que essa diversidade, essa heterogeneidade da sociedade brasileira, da poesia brasileira, é que faz a riqueza, que constrói a riqueza, que pode ser mostrada até no Centro Cultural. Realmente é uma grata surpresa ver uma apresentação desse porte, uma inauguração desse estilo. Eu acho muito interessante esse novo resgate do centro, esse trabalho que já vem sendo feito no Rio e agora aqui em São Paulo. Eu acho super bem-vindo. Em Brasília, essa restauração vai se chamar Assalto. O fato de existir o Centro Cultural estar ligado ao Banco do Brasil me fez pensar nesses dois termos. São termos assalto, resgate, lastro, enfim, todos esses termos que têm uma certa fluência e um sentido muito preciso dentro desse universo, no banco, podem ter um outro sentido dentro de um outro universo, o universo das artes plásticas, o universo da poesia. Eu acho que esse deslocamento de sentido, a operação de deslocar o sentido, de criar novos sentidos, é responsabilidade, é tarefa do artista. Você já deve ter ouvido falar em cantoras virtuais, daquelas que só existem na internet. No Japão, parece que algumas dessas criaturas até conseguem de vez em quando chegar às paradas dos mais vendidos. Mas agora você vai conhecer uma banda que também não existe, mas está longe de ser virtual. Gorillaz com Z. Nenhum membro da banda é fixo. Aliás, que banda, né? Se a gente for acreditar na brincadeira, Gorillaz nem existe. É uma ideia, ou para usar uma daquelas palavras fáceis que não significa muita coisa, um conceito. Mas existe um homem por trás dessa ideia. E o nome dele é Damon Albarn. Reconheceu o nome? E se eu te lembrar que ele é o líder e vocalista do Blur? Lembrou, né? Mas você não vai encontrar nenhuma referência a Damon ou ao Blur na capa do CD do Gorillaz, pois esse é seu projeto secreto, entre aspas. Entre aspas, porque todo mundo sabe que ele é o pai do projeto. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Mas a gente está discutindo tanto aqui os bastidores da banda, sem falar se ela é boa. Quanto a isso, relaxe, ela é ótima. A ponto de o primeiro single deles, lançado em fevereiro, já ter sido apontado como um dos melhores do ano. O nome da faixa é Clint Eastwood, um quase reggae eletrônico que, na sua estrutura simples e altamente cativante, lembra o saudoso Madness, uma das bandas mais importantes dos quase sempre inesquecíveis, ou melhor, esquecíveis, anos 80.
Em Clint Eastwood, a colaboração é do rapper Delta Funk Homo Sapiens, um rapper meio obscuro do começo dos anos 90. E tudo funciona bem, até no visual. A banda pode não ter caras humanas para se apresentar, mas ela tem uma identidade de cartoon, criados por James Hewlett, autor da personagem Cult Tank Girl. Você deve lembrar disso também. São eles, esses bonecos, que dão entrevistas em nome da banda. E, mais uma vez, tudo funciona bem. Para algo verdadeiramente fresco no pop, guarde esse nome, Gorillaz. Tome-se essa paisagem luminosa do Rio, envolta em mar e montanha. Pegue-se um edifício antigo no bairro da Urca e uma cobertura. Pegue-se também um cidadão brasileiro, Ricardo Cravo Albim, pesquisador da música brasileira, apaixonado pelas coisas do Brasil. Com esses 3 ingredientes, está acontecendo um fato extraordinário que o Start vai mostrar para você. Ricardo está doando a sua casa e o seu patrimônio de mais de 15 mil gravações fonográficas para criar o Instituto Cravo Albim. E é muito importante isso, não é, Ricardo? Porque no Rio de Janeiro é você, o João Satamini, o Gilberto Chateaubriand, o Sérgio Fadel e mais recentemente o Paulo Gaia, todos eles doaram seus patrimônios. É uma dádiva isso. É verdade, sobretudo porque no Brasil nós temos uma péssima tradição que vem desde a colonização portuguesa. Os herdeiros dispersam coleções e a memória nacional vai pelo ralo, não se preserva como deveria se preservar. Eu, modestamente, com tudo que eu consegui arregimentar, colecionar ao longo da vida e de tudo que herdei de famílias muito tradicionais e tal, que vem de Alagoas, da Bahia e tal, estou interrompendo cadeia sucessória, graças à generosidade da minha família, e estou fazendo um instituto exatamente com tudo, esse acúmulo de bens e de coleções. Agora, o que é importante é que tudo isso ocorre numa casa, que é uma casa única, em qualquer lugar do mundo. Por acaso ela está no Rio. Porque essa cobertura que você mora, que se liga a uma chácara encravada na montanha, e que a gente vai ver. É verdade, especialmente porque aqui nesse lugar, que é realmente instalado nas fraldas da Urca, é um sítio histórico e que possivelmente em algumas gerações futuras poderia ser objeto, se eu não interviesse agora, preservando e doando tudo isso para o benefício da cidade, podia ser um surto especulatório, sinistro, que a gente não pode, nós que amamos a cidade do Rio, já achamos que o Rio já sofreu o que tinha que sofrer. Tem que parar a destruição. Isso eu concordo. E uma das coisas importantes seria, adiante, acrescentar ao patrimônio esse seu prédio vizinho aqui, que é o antigo Cassino da Urca, que foi a TV Tupi também, que está abandonada ali na beira da praia, e que eu acho que era um momento, quem sabe, de incorporar o Instituto e transformar em algo importante para a música. Você tem toda a razão, e vamos ver se instala aqui um centro cultural que possa ser ligado, por que não, ao vizinho imediato, que é o meu centro cultural, que é um centro cultural virtual, mas que precisa de uma sede um pouco mais física para instalar computadores, para instalar maquinaria, para instalar posto de venda e tal. A casa de Ricardo se comunica com a chácara por meio de uma escadaria, não com ponte levadiça ou fosso, mas com floresta atlântica pura, carramanchão e o Largo da Mãe do Bispo. Esse Largo da Mãe do Bispo, como é que é a história? Como é que o Júlio Sena inventou isso? Ô, Leonel, foi sobretudo uma história de glamour nos anos 60, porque essas fraldas históricas aqui sempre foram ocupadas por, possivelmente, uma igreja, onde está esse casarão aí, uma igreja em que os jesuítas catequizaram os índios, né, que combateram o Estácio de Sá, aliás, aos franceses de Villegagnon, que fundaram Henriville, aqui o primeiro núcleo civilizatório aqui europeu. E aqui, nesta ruína, o Júlio Sena erigiu a Casa da Mãe do Bispo, e aqui, então, se fizeram grandes festas nos anos 60, todos de black tie, o melhor da sociedade tradicional, princesas que visitavam a cidade. Agora, o Largo da Mãe do Bispo, originalmente, era na antiga Cinelândia, no Rio do século XIX. E ele foi destruído e o Júlio Sena resolveu recriar essa atmosfera, ou mais ou menos a casa tal qual era. Essa que é a ideia. Essa foi a ideia.
Foi a ideia, conseguiu fazer esse casarão muito bonito, reconstituído exatamente tal como era a casa da mãe do bispo, onde é hoje a Câmara dos Vereadores, Centro Carioca, na Cinelândia, né? Bom, Ricardo, agora a gente está chegando ao ponto mais alto da casa, aqui nas fraldas do Morro Cara de Cão. E exatamente aqui você tem guardados cerca de 15 mil documentos fonográficos, né? Que é a sua vida, né? Essa sua dedicação à música brasileira. É vida e paixão. Vida e paixão. Mas o que você vai fazer dessa vida e dessa paixão agora? Conta em detalhes, como é que é isso? Bom, naturalmente é o Instituto, né? O Instituto Cravo Albim, que funciona possivelmente sendo um grande portal virtual. O que eu quero fazer é uma grande experiência que as pessoas ainda não fizeram, é fazer com que um instituto de cultura, uma casa de cultura, possa realmente ser virtual. Com a sedução, como você está mostrando aqui, eu imagino um grande portal da música brasileira, do Instituto, com toda a disponibilização do seu acervo para o frequentador da internet. Que tipo de acervo, por exemplo? Letra F aqui. O que você tem de bom? Eu tiro da letra F o rei da voz, o Francisco Alves. O grande Chico, primeiro grande Chico da história da MPB. O segundo, é claro, que é o nosso Chico Buarque, que tenho também todo completo aqui. Mas o Chico Viola, o Francisco Alves, o rei da voz, é que está num dos mais de 28 LPs, apenas LPs, guardados nessa discoteca aqui. Cinco letras que choram num soluço de dor. Nós queremos fazer dessa casa a casa da originalidade, a serviço de melhorar o Rio e de melhorar a música brasileira. Em torno dessa montanha, dessa chácara, dessa propriedade, dessa herdade encravada aqui no coração do Rio de Janeiro, você nunca teve problemas aí de segurança, de ter que chamar a polícia, não? Como é que é isso? Não, nunca ninguém veio por aí? Não, ninguém, porque a URCA ainda preserva a qualidade de vida, que infelizmente não é a qualidade de vida de que todos nós cariocas gostaríamos de desfrutar. Mas os vizinhos já chamaram a polícia alguma vez? Os vizinhos, uma vez chamaram a polícia porque eu ouço Orlando Silva. Eu vi. Orlando Silva, que é o meu ídolo, em Altos Brados. E aí, pela primeira vez, ao invés do funk, foi proibido Orlando Silva. Não, mas eu quando entrei aqui, eu encontrei um disco do Orlando Silva mesmo, tocando. Então eu vou deixar aqui de fundo o Orlando Silva e agradecer pela tua entrevista, tá, Ricardo? Eu que agradeço. Você botar o Orlando Silva e me agradar com toda certeza. Obrigado, Leonel. Vai correndo dos tristes oceanos. No programa de hoje, uma homenagem aos 100 anos de nascimento da poeta Cecília Meirelles. Cecília foi professora, lutou muito pela renovação do sistema educacional brasileiro, escreveu sem parar e era uma mulher linda, dona de belos e famosos olhos verdes. Deixou uma vasta e valiosa obra poética que hoje é relembrada numa exposição no Rio. Fernanda Correia Dias, neta de Cecília Meirelles, e Piedade Grimberg, historiadora de arte, organizaram essa bela exposição. Piedade, a Cecília tem um estilo muito próprio e, ao mesmo tempo, muito universal, mas ela não pertence a nenhuma escola literária, né? É justamente isso que nós quisemos trazer para dentro da universidade. Quer dizer, uma poeta que possa perpassar por todas as questões da própria poesia e da própria literatura, né? Porque hoje em dia o que a gente percebe muito claramente é que o jovem não lê. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada.
Os poemas da Cecília, eles são muito místicos, né? Ela também tinha uma espiritualidade, falam do tempo, né? E aqui a gente tem um pouco dessa sensação, aqui nesse espaço, né? Os panos, a maneira como eles estão cenografados, os panos com poemas, a própria imagem da Cecília muito forte na entrada. Isso foi pensado também com esse espírito? Olha, eu acho que existe uma coisa muito presente na toda a produção da Cecília e muito presente nela, porque ela diz que ela é o que ela escreve, ela morre do que escreve, ela morre do que ela é. Eu acho que o que é muito bonito e é muito importante no que se lê é esse renascimento. Ela até tem um texto que diz assim, você deve falar coisas importantes de forma importante. Então eu acho que, por analogia, imagino também que você deve viver a vida importante de uma maneira importante, ou seja, dar esse tratamento precioso, porque a vida é única. E essa colocação de renascer, de ensinar a renascer, de mostrar que ela também renasceu, então através dela você aprende. Essa constante observação da rosa ser esse símbolo, não o símbolo burguês, mas o símbolo que sintetiza o nascimento do homem e a morte do homem, de uma forma mais mínima, né? Porque o tempo é menor. E de você enxergar naquilo que você, nesse interstício de tempo, tem o tempo para fazer uma coisa boa, então faça. Né? Então, esse grau de ensinamento dessa afirmação leva a um outro estágio, que é a compreensão do que é eterno. Ó grandes oportunistas sobre o papel debruçados, que calculais mundo e vida em contos, doblas, cruzados, que traçais vastas rubricas e sinais entrelaçados com altas penas esguias embebidas em pecados. Ó personagens solenes, que arrastais os apelidos como pavões auriverdes seus rutilantes vestidos. Todo esse poder que tendes confunde os vossos sentidos. A glória que amais é desses que por vós são perseguidos. Nosso programa hoje teve uma sorte incrível. Nós encontramos aqui a Maria Helena visitando a exposição da Cecília Meirelles, que tem uma história muito bacana para contar para a gente sobre esse encontro com a Cecília e sobre como a Cecília incentivou a sua leitura. Qual é o seu nome mesmo? Bianca. Bianca, foi interessante. Hoje eu sou aluna de filosofia aqui da PUC e na sala de aula eu encontrei esse cartaz no intervalo e fiquei curiosa para ver esse meu reencontro com Cecília. Como eu conheci Cecília? Eu era criança, morávamos na mesma rua, meu pai trabalhava na casa da Cecília, ela mandava livro para o meu pai e nós tínhamos que ouvir a história do nosso irmão, uma vez que eu era pequena ainda, ouvir a história e passar a história para o meu pai. À medida que nós passávamos a história, nós recebíamos outro livro, e mais outro, e mais outro. A partir de então, eu quis ir para a escola, porque eu sabia que na escola eu ia saber o que estava escrito no meu livro. E eu consegui chegar aqui, né? Graças a Deus e graças àquele livro que um dia eu ganhei e fui para a escola à procura dele. Assim estou diante da minha flor solitária, que resume na sua simples presença muitos ramos, muitos jardins, muitos campos floridos. E contemplo-a com muito amor, porque amanhã certamente já teremos outro rosto. E ela não sabe, mas eu sei o que é sobre qualquer rosto a passagem de cada dia. Completa de empregada, a suíte cabe closet e, o melhor de tudo, é um elevador servindo 2 apartamentos. E com 2 vagas. 2 vagas. E você tem a cobertura também para você conhecer agora o preço do apartamento. Como é que dá pra gente fazer? Promoção, amigo. Eu pesquisei todo o bairro de Santana, eu estou com uma entrada muito pequena para esse tipo de apartamento. Eu tenho mensais de 800... Ou então eu tenho um plano também direto com a construtora. Direto com a construtora. O apartamento modelo decorado está te esperando lá. Não perca tempo. É Rua Copacabana, número 500, Edifício Júlia. De segunda a segunda tem um plantão. Exatamente. Não aceito imitação. Rua Copacabana, 500. Charge.
0 de entrada? Mais 24. Tá, para quantos dias a primeira prestação? Para 60 dias. Para 60 a primeira? Para 60 dias. Você compra o kit completinho, chega na sua casa, começa a trabalhar, as máquinas não levam aí o Windows, mas você vende o Windows separado. Exatamente. Tá? O Windows, na compra da máquina nova, o Windows sai por R$ 199. Por R$ 199. Exatamente. 1.760. 1.760. Por R$ 145. Por R$ 145. Lembrando que ela é webcam e máquina fotográfica. Também, certo? Também. Repita o preço? R$ 145. Avenida Sapopemba, número 675, na Água Rasa. O telefone é? 9476. GR Informática. 4 parcelinhas no cartão de R$ 47,25. Você gostou? Agora, que faz da varanda um jardim suspenso. Dona Gerda adora planta, mas ela desconfia que na casa dela pouca coisa vai adiante. Pelo sim, pelo não, ela opta por plantas menos naturais, que não soltam as pétalas e não tem cheiro. Esse paisagista vai ajudá-la. Ela mantém no terraço um canteiro de ervas, Maria sem vergonha e folhagem. A área de serviço, como é clara, também é lugar de planta. Por que esse meu guiné, que eu gosto tanto, não cresce? Está sempre do mesmo tamanhinho. A senhora pode ver que é uma planta que tem bastante resistência, né? O que está faltando para ele é sol. Numa outra planta,